O Porsche 911 é, sem dúvidas, um ícone absoluto entre os carros esportivos. Seu design inconfundível, motor traseiro ousado e um histórico impressionante nas pistas o elevaram ao status de lenda. Mas existe um 911 em particular que transcendeu até mesmo essa reputação, tornando-se protagonista de sua própria saga. Em uma época em que os rumores se espalhavam como fogo, antes das redes sociais, esse carro conquistou fãs em todas as partes, deixando sua marca em animes, filmes, mangás e até influenciando decisões políticas. Este específico Porsche elevou seu dono ao topo, mas também o trouxe sua ruína. Bem-vindos a Mortais Racing Team. Meu nome é Waterloo e hoje vamos contar a história do Porsche 911 mais controverso já fabricado. Este específico carro saiu da fábrica em Stuttgart em 1979 e em seguida foi enviado ao Japão. Naquele período, o país vivia um boom econômico, tornando-se a segunda maior potência mundial. Com o bolso cheio, muitos japoneses começaram a comprar carros esportivos e desfilar com eles à noite na rodovia Tomei Expressway, atraindo multidões de entusiastas e curiosos. Logo, grupos de corrida começaram a surgir competindo entre si. Clubes como Tokyo Group, Shadow Autobahn, Racing Over 220 e o ACC, o American Car Club. O líder do ACC, Koichi Okawa, dirigia um Pontiac Firebird Transam altamente modificado, com um LS6 de 7 litros com 500 cavalos e uma carroceria aliviada, tornando-o na época o carro mais rápido do Japão. Para provar isso, Okawa levou seu carro para o circuito de testes de Watabe. Essa pista era administrada por um instituto de pesquisa que tinha como objetivo melhorar a segurança automotiva por meio de testes. Mas às vezes, eles faziam um tipo diferente de pesquisa, como descobrir quem tinha o carro mais rápido do Japão. O Pontiac de Okawa estabeleceu um recorde de 264,7 km por hora, atraindo a atenção de todos e efetivando sua crença do carro. Entre os membros do ACC estava Eiichi Yoshida, um jovem que havia compra um Porsche 911 Turbo preto de 1979. Ambicioso, Yoshida deixou o ACC para criar sua própria equipe, a lendária Midnight. Fundada em 1982, inicialmente o grupo era formado por amigos em seus 20 e poucos anos que queriam se divertir, mas logo as corridas se tornaram mais competitivas. Com o passar do tempo, a Tomei Expressway ficou congestionada, tanto por corredores quanto por espectadores, e tragédias envolvendo acidentes fatais levaram a polícia a intensificar sua presença. Isso levou Yoshida e o Midnight a buscar um novo lugar para suas corridas, a recém-pavimentada rodovia Wangan Expressway. O Midnight foi uma das primeiras equipes a explorar a Wangan, mas logo outros corredores começaram a desafiar o grupo. Mesmo assim, o Midnight consolidou sua reputação como imbatível nessa nova rota, e sua forma se espalhou rapidamente. Foi nessa época que Michiharu Kusunoki, inspirado na equipe, lançou o mangá Wangan Midnight, a série que mais tarde gerou anime de sucesso, jogos e filmes, imortalizando o grupo e seus carros, incluindo dos protagonistas que dirigiam Porsche 911 Turbo, apelidado de Blackbird. Com a crescente popularidade do Midnight, candidatos de todos os cantos tentaram se juntar à equipe. Mas entrar no grupo era um desafio. Yoshida implementou um rigoroso processo de seleção, que incluía ter um carro e atingir velocidades superiores a 250 km por hora por longos trechos em via pública. Depois, você seria designado a um mentor e receberia um adesivo rosa. A partir daí, era esperado que você encontrasse com a equipe todo sábado à noite no Royal Host ou mais tarde na loja de Yoshida, antes da equipe sair para a estrada e começar a correr. De vez em quando, membros atuais votavam para decidir quais novatos eles deixavam entrar, e você só conseguia entrar se todos os membros atuais te aceitassem por unanimidade. Esse processo muitas vezes levava anos, e a maioria dos aprendizes desistia antes de conseguir o cobiçado adesivo prata colocado na diagonal do carro.
Mesmo depois de tudo isso, você poderia ser expulso num instante se perdesse uma corrida para um time rival. Isso raramente acontecia, já que Yoshida tinha que aprovar qualquer corrida fora do time. Esse protocolo rigoroso garantia que a equipe tivesse os melhores pilotos, independente de qualquer coisa. Os membros do clube dirigiam seus carros sem se basear nas opiniões políticas, no dinheiro que tinham e em outros fatores externos. Diferente da ACC, que era composto apenas por carros americanos, o Midnight tinha uma mistura diversa de carros e motoristas de vários estilos de vida. Mas claro, certos carros eram mais adequados para esse tipo de corrida, como o 911, que já tinha sido feito para dominar a Autobahn. O 911 turbo de fábrica conseguia chegar a 260 km por hora, e o motor ainda tinha muito mais para oferecer com algumas modificações. Oficinas como a Auto Garage TBK personalizavam para-choques e faróis para otimizar a aerodinâmica e a refrigeração, enquanto outros membros experimentavam usar um sistema biturbo e modificações na carroceria, como o Warm Yokohama 930, inspirado no 935 e no Ferrari F40. Yoshida, em particular, transformou seu 930 em um monstro sutil. Alguns anos depois, em 1987, a RUF, fabricante de carros alemã, usou um chassi Porsche como base para criar o carro de produção mais rápido do mundo, o RUF CTR Yellowbird. O Yellowbird, embora tivesse menos potência, alcançou uma velocidade máxima de 342 km por hora no Nürburgring, na Itália. Isso foi muito mais rápido do que o recorde anterior, que era do Porsche 959, que chegou a 317 km por hora. O recorde da RUF só seria quebrado mais 6 anos depois, mas o Yoshida queria fazer isso bem antes. Para conseguir, ele sabia que precisaria de mais do que apenas os membros da equipe, e novamente ele queria os melhores. Então, através de mensagens por fax, ele pediu para que a Porsche participasse do projeto. Ele modificou seu carro com todas as melhores peças que eles tinham para carros de corrida da própria fábrica. Na verdade, isso não era algo que a Porsche costumava fazer na época. O único exemplo parecido era do Monsieur Ogier, que tinha uma boa conexão com o CEO da TAG, a empresa que trabalhava com a Porsche para desenvolver um motor para a McLaren Fórmula 1 campeão. O 911 dele foi bastante modificado para parecer um 935 e foi o primeiro modelo flat nose, ou nariz plano, que era legalizado para as ruas. Ele ainda tinha o primeiro painel de madeira no 911, mas em termos de potência ficava devendo comparado a um verdadeiro 935. Yoshida queria o contrário e pediu para que o carro parecesse o mais original possível, mas que ainda assim fosse o melhor One Gun Warrior. Em vez de replicar a carroceria de um 935, usaram todas as peças de performance, como o motor e o turbo K33. O escapamento era direto e quem viu dizia que o carro soava parecido como um jato decolando. O intercooler era 3 vezes maior que o original para aguentar uma corrida de 15 a 30 minutos na reta longa. A caixa de câmbio de 4 marchas foi trocada para conseguir atingir confortavelmente a meta de mais de 340 km por hora, e usaram a embreagem e o volante de motor de um Porsche 956 não homologado. A Porsche ainda pegou os freios de um 962 para combinar com o setup do 935 e adicionaram no carro. Eles também deram uma melhorada na suspensão e tiraram um pouco de peso do carro, que já era bem leve. O interior, bem anos 80, foi atualizado com bancos recaro Lollipop de fibra de vidro e um volante personalizado de um 964 Carrera RS, para complementar o visual. Do lado de fora, o Yoshida queria manter o carro mais original possível, mas isso não impediu que os engenheiros de serem criativos. Muitas das manhas usadas eram parecidas com as dos carros de pista, como os espelhos estilo RSR para reduzir a resistência, mas tinham também algumas modificações mais sutis, como o aerofólio que parecia padrão à primeira vista, mas na verdade estava elevado e inclinado para gerar mais downforce. Foi instalado também um conjunto de rodas de alumínio forjado de 17 polegadas e um diferencial autoblocante que era encontrado em carros de corrida do grupo C, como o 956 e o 962. O carro foi carregado de volta em um container e enviado para o Japão. Em 1988, o carro chegou de volta em Iwataba e facilmente quebrou a marca de 300 km por hora com baixa pressão. Os novos Turbo K33
podiam fazer 1,2 kg, o que dava cerca de 540 cavalos. Mas quando o Yoshida começou a aumentar a pressão, o motor estourou e o carro teve que voltar quase 10 mil quilômetros para a Alemanha e refazer tudo de novo. Nesse ponto, o Yoshida era amigo próximo do responsável pelo programa de desenvolvimento de corridas em Weissach e basicamente deu a carta branca para ele com o 930. Ele tinha trabalhado no lendário RSR Turbo muitos anos antes e aplicou essa experiência em melhorias em todo o carro de Yoshida, até alterando a estrutura. Aparentemente, 6 motores em várias configurações foram testados, 5 deles não aguentaram e o sexto ainda está no carro até hoje. Para alimentar esse motor novo e mais potente, o carro precisava de mais ar. Ao invés de usar dutos de paralama, foi-se inspirado no RSR Turbo e instalado dutos NACA, só que nas janelas traseiras, para ser mais um pouco sutil. Dessa vez o carro passou de 600 cavalos, o que realmente é loucura. É mais do que um 911 Turbo de hoje, enquanto pesa cerca de 300 kg a menos e um carro feito nos anos 70. Quando o carro voltou ao Japão novamente, uma sessão na pista de Watabe foi agendada para ver quão rápido esse novo carro poderia ir, conseguindo ultrapassar a marca de 340 km por hora. Mais impressionante ainda, sendo possível manter essa velocidade por incríveis 15 minutos sem interrupções. Yoshida ficou extremamente famoso e, graças à sua conexão com a Porsche, o mesmo abriu a sua própria oficina, a Midnight Porsche Works, para que os clientes japoneses pudessem cuidar dos seus carros também. Eles criaram um site com todas as especificações do 930 e uma linha do tempo dos eventos. O site até tinha um fórum onde o pessoal aparecia mais interessado no 930 do Yoshida e em corridas de rua do que nos serviços que a oficina oferecia. No entanto, nos anos 1990, a era dourada da Midnight começou a cair. Rumores de acidentes envolvendo civis, mudanças nas prioridades dos membros e uma nova postura das autoridades acabaram com a hegemonia do grupo, fazendo o clube sumir do mapa. Yoshida enfrentou problemas legais em 2018 e 2019, sendo preso por fraude envolvendo a promessa de adquirir supercarros para clientes, como um 918 e uma LaFerrari, deixando seu 930 abandonado em sua antiga oficina. Hoje condenado na justiça, sua antiga oficina atualmente é uma concessionária Volvo, e o nome Midnight Club continua ecoando na mente dos verdadeiros entusiastas automotivos. Atualmente, contando com um novo presidente e com o clube focado em competições oficiais em autódromos. Apesar do fim da Midnight como era conhecida, seu impacto na cultura automotiva permanece. O Porsche 930 de Yoshida ainda sobrevive, agora exibido como um ícone histórico, representando uma era onde as corridas de rua dominavam o imaginário coletivo. A Midnight mudou para sempre a visão sobre carros e corridas, provando que mesmo com o passar dos anos, algumas lendas nunca morrem. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Abraço, Gentleman Drivers! Tamo junto!